De Paul Diel, cujo coração falhou no palco e teve que ser carregado para fora, até Dallas McCarver, que teve um problema respiratório tão grave que seus colegas tiveram que se apressar para salvá-lo enquanto ele se debatia e caía violentamente. Estes são os piores ferimentos que já aconteceram com fisiculturistas no palco. Tom Platz. Tom Platz não tinha apenas pernas. Tom Platz tinha monumentos presos ao seu torso. Nascido em 1955 em Oklahoma, Platt ganhou o apelido de Quadfather por uma razão muito simples. Ninguém no planeta antes ou depois jamais desenvolveu quadríceps que se parecesse com os seus. O homem estava agachando 500 libras por 23 repetições. Números que soam completamente fabricados até você realmente vê-lo fazendo. Ele se tornou profissional em 1978 após ganhar o AUMR Universo e passou a maior parte dos anos 1980 aterrorizando cada palco em que pisava com um corpo inferior que desafiava a explicação. Mas tudo esse volume insano, todas essas sessões brutais tiveram um preço que se revelou sob as luzes do palco. Durante competições de alto risco ao longo dos anos 80, mais notavelmente o MR Olympia de 1985 onde ele ficou em 7º lugar, os quadríceps de Platt sofriam espasmos no meio da pose. E isso não era um tremor sutil. Estamos falando de ondulação completa e visível e espasmos, seus músculos ondulando sob sua pele como se estivessem vivos e tentando escapar de seu corpo completamente. Seu joelho dobraria levemente e você poderia vê-lo arrastar seu pé para se estabilizar, mas ele sempre completaria a pose. Sempre. A multidão assistia em uma mistura de fascinação e horror, enquanto suas pernas dançavam involuntariamente com um tipo de penugens e separação que ninguém mais em qualquer palco em qualquer lugar do mundo poderia replicar. Não foi uma lesão catastrófica por nenhum meio, mas foi um lembrete visceral e inconfundível do que acontece quando você empurra o corpo humano além de todo limite razoável em perseguição de desenvolvimento que redefine o que as pessoas pensam que é possível. Platt se aposentou em 1987 após o Detroit Pro. Continuou para atuar em seminários e agora nos seus 70 anos, ele ainda está ensinando postura e filosofia para a próxima geração. Suas pernas, notavelmente, ainda parecem impressionantes em fotos de aposentadoria. Dorian Yates. Dorian Yates nunca foi supostamente um fisiculturista que precisava da simpatia de ninguém. Ele era a sombra, o campeão consecutivo de 6 vezes MR. Olympia de Birmingham, Inglaterra, que treinou em uma academia semelhante a um calabouço chamada Temple Gym e mal falava com ninguém sobre o que estava fazendo até aparecer no palco e obliterar a competição. Mas o MR Olympia de 1997 em Long Beach, Califórnia em 20 de setembro, contou uma história muito diferente. 3 semanas antes do show, em 31 de agosto, Yates estava executando extensões de tríceps deitado quando ouviu o que descreveu como um estrondo massivo. Seu tendão do tríceps tinha se desprendido 75 a 95% do osso. Seu braço inchou, roxo e deformado quase imediatamente. Qualquer pessoa razoável teria se retirado da competição inteiramente. Yates não era uma pessoa razoável. Ele apareceu no palco do Olympia e competiu mesmo assim, ocultando a deformidade através de ajustes de postura inteligentes. Indiscutivelmente, suas costas travaram durante o spread traseiro e outras poses, sofrendo espasmos visivelmente enquanto seu corpo gritava para ele parar o que estava fazendo. Ele não parou. Ele ganhou seu 6º título consecutivo. Embora a vitória fosse controversa com muitos na comunidade argumentando que Nasser El Sambi merecia a vitória dado o quão obviamente comprometido Yates estava. Uma ressonância magnética após o show confirmou a laceração quase completa e ele voou para Nova York para a cirurgia de recolocação, já que ninguém no Reino Unido tinha experiência especializada. O tendão nunca recuperou sua forma ou força original. Isso forçou sua aposentadoria da competição, mas ele se aposentou invicto. Ainda o campeão reinante, ele agora vive em Marba, Espanha nos seus 60 anos, saudável, administrando de Viple Nutrition e mentorando a próxima geração de atletas. Flex Wheeler. Vamos dar boas-vindas a Kenny Flex Wheeler. E falando sobre os primeiros, Flex Wheeler no palco agora, Kenneth Flex Wheeler foi, por quase todos os padrões estéticos que já existiram no fisiculturismo, o ser humano mais perfeitamente construído a pisar em palcos opostos. 4 vitórias do Arnold Classic e 3 finalizações como segundo lugar no MR Olympia. Uma fisionomia tão equilibrada e fluida que fez outros fisiculturistas profissionais parecerem ter sido montados a partir de peças não combinadas. Mas sob toda essa simetria, algo estava terrivelmente e silenciosamente errado. Em competições que abrangem o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, particularmente por volta de 1999 e 2000, quando seus problemas de saúde atingiram um pico crítico, os músculos de Wheeler sofriam espasmos incontroláveis durante poses nas costas como o spread traseiro de lat, com suas pernas oscilando perigosamente pela severa desidratação e desequilíbrios eletrolíticos ligados ao abuso agressivo de diuréticos durante a preparação para a competição. Mas a desidratação era apenas parte do problema. O que Wheeler não sabia na época era que estava sofrendo de esclerose glomerular segmentar focal,
uma doença renal hereditária que foi finalmente diagnosticada em 1999, uma condição que causava retenção de fluidos, toxicidade e problemas de circulação que imitavam queimbras extremas sob o estresse físico de manter poses no palco. Filmagem de shows como o MR Olímpia de 1999 mostra lutando visivelmente para manter poses estáveis, quase desabando, mas se estabilizando através de pura força de vontade. Sua condição piorou a partir daí. 9 cirurgias que ameaçavam a vida em 2003, um transplante de rim e eventualmente uma amputação parcial de sua perna direita em 2019 devido a coágulos sanguíneos e necrose tecidual de anos de danos cumulativos. Ele suportou, segundo sua conta, 500 a 600 cirurgias ao longo de 2 décadas. Agora, nos seus 60 anos com uma perna protética, Wheeler treina e defende conscientização sobre saúde. Um testemunho vivo tanto da beleza quanto da brutalidade do esporte. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman é o fisiculturismo. 8 títulos consecutivos do MR Olímpia de 1998 a 2005. Um ex-policial de Arlington, Texas, que se tornou profissional em 1991 e foi construindo uma fisionomia que pesava até 300 libras no palco com condicionamento tão duro quanto granito que parecia gerado por computador. Ele agachava 800 libras. Ele treinou na Metroflex Gym com uma intensidade que beirava o mítico. Mas em suas últimas aparições no MR Olímpia no final dos anos 2000, particularmente 2006 onde ficou em segundo lugar e 2007 onde ficou em quarto, as rachaduras na fundação se tornaram impossíveis de ignorar. Os quadríceps de Coleman tremiam visivelmente e dobravam durante transições de poses, especialmente durante poses obrigatórias focadas nas pernas como abdômen e coxas. Isso não era desidratação. Isso era dano nervoso severo e lesões crônicas nas costas originária de um disco herniado em 1997 durante um conjunto de agachamento de 600 libras. Ele ouviu um estrondo alto mas continuou treinando pela dor por anos depois, exacerbando compressão espinal que beliscava os nervos correndo para seu corpo inferior. Para este dia, eu estava chegando na repetição número 8 e ouvi um estrondo alto. É alto. Foi tão alto que de certa forma machucou meu ouvido. E quando você estava fazendo aquele agachamento, você se lembra se sua forma escorregou por um segundo? A mesma forma que sempre usei. No final dos anos 2000, hérnias de disco acumuladas, ciática e uso excessivo levaram a controle significativamente reduzido sobre suas pernas. Vídeos desses últimos shows revelam seus joelhos oscilando e seus quadríceps tremendo sob a tensão de simplesmente manter uma pose. Apesar da instabilidade visível, Coleman fez caretas e completou cada rotina, exibindo o tipo de força de vontade inabalável que o tornou uma lenda. Mas sinalizou o fim. Pós-aposentadoria em 2007, ele passou por 13 cirurgias, incluindo fusões espinais e substituições de quadril, resultando em paralisia parcial, atrofia de perna e dependência de muletas ou cadeira de rodas. O rei pagou por seu trono com sua mobilidade. Agora inspira através de seminários e sua marca Baidi. Prova viva de que a grandeza sempre tem um preço. Brent Warren. Brent Warren não foi construído para elegância. Ele foi construído para a guerra. Apelidado de Texas Titan por seu estilo de treinamento áspero e hardcore e raízes do Texas, Warren foi um dos principais contendores ao longo dos anos 2000 e 2000, vencendo o Arnold Classic 2 vezes em 2011 e 2012 e terminando tão alto quanto segundo no MR Olímpia de 2009. Conhecido por sua fisionomia densa, rústica e desenvolvimento extremo de pernas forjado através de treinos brutais na Metroflex Gym em Arlington, Texas, Warren incorporava a ética de sem dor, sem ganho mais do que quase ninguém no esporte. Em uma competição profissional não datada em torno dos anos 2010, provavelmente o Arnold Classic de 2009 ou 2010, baseado em análise de filmagem, as pernas de Warren tremiam incontrolavelmente durante poses de corpo inferior como abdômen e coxas, quase dobrando inteiramente e causando-o a tropeçar visivelmente no palco. Isso foi atribuído à desidratação severa do uso de diuréticos e manipulação de sódio para condicionamento máximo, agravado por lesões de treinamento acumuladas, incluindo tensão crônica de joelho e quadríceps de anos de agachamentos pesados e leg presses punitivos. Clipes de vídeo do evento mostram seus quadríceps tremendo violentamente enquanto ele mantinha poses sob luzes quentes, seu rosto contorcido em uma careta de dor, mas ele se forçou através sem colapsar completamente. Não foi tão dramático quanto alguns dos colapsos nesta lista. Mas foi um visual preocupante e assustador, vendo um homem que havia construído toda sua identidade em nunca desistir, visivelmente lutando contra a rebelião do seu próprio corpo contra ele. Warren havia sofrido uma grande laceração do quadríceps fora do palco em agosto de 2011 simplesmente por escorregar de uma calçada, exigindo cirurgia e um retorno notável para vencer o Arnold Classic de 2012 apenas 6 meses depois. Essa laceração não foi no palco, mas exacerbou as vulnerabilidades muito nas pernas que tornavam esses episódios de tremor no palco tão preocupantes. Ele se aposentou em 2015 e agora se concentra em empreendimentos comerciais e treinamento, saudável nos seus 50 anos e defendendo abordagens mais equilibradas para a preparação da competição. A ruptura de Sintol. Este não é para os fracos de coração.
Em uma competição amadora de fisiculturismo não datada por volta do início dos anos 2000, um concorrente não identificado que havia sido abusando de Synthol, uma substância de aprimoramento de Lucal à base de óleo que é injetada diretamente nos músculos para inflar artificialmente seu tamanho, experimentou algo tão grotesco no palco que a filmagem carrega avisos de conteúdo onde quer que seja compartilhada. Durante uma pose de duplo bíceps traseiro, o concorrente estava flexionando quando seu ombro esquerdo repentinamente se rompeu, vazando um fluido branco tipo pus, descendo seu braço e no palco. Provavelmente uma combinação de óleo infectado e material de abscesso que havia se acumulado de injeção excessiva, levando a infecção, necrose tecidual e acúmulo de pressão. A audiência ofegou. Os juízes ficaram perplexos. O próprio homem olhou para seu ombro várias vezes antes do vazamento se tornar um fluxo completo, sugerindo que ele estava sentindo desconforto, mas escolheu continuar posando mesmo assim. Oficiais interromperam sua rotina e o acompanharam para fora do palco para atenção médica imediata, que incluía drenagem cirúrgica e antibióticos para resolver o abscesso massivo. Este incidente se tornou um dos exemplos mais notórios dos perigos do Synthol na internet. Compartilhado em fóruns como Reddit e T-Nation com avisos de que o conteúdo é genuinamente perturbador. O concorrente não identificado, possivelmente do Brasil ou Rússia, onde o abuso de Synthol é mais prevalente, enfrentou cicatrizes permanentes e provavelmente um banimento vitalício da competição. Casos similares envolvendo indivíduos como Ruari dos Santos e Kuril Terzian, o chamado Popeye russo, desde então destacaram até onde essa tendência perigosa se espalhou globalmente, com alguns casos exigindo amputações completas. Fisiculturista russo não identificado 2011. Em 2011, durante uma competição regional de fisiculturismo em algum lugar da Rússia, um concorrente amador não identificado na classe de peso pesado experimentou um dos colapsos mais assustadores já capturados em vídeo em um show de nível intermediário. A filmagem o mostra fazendo a transição entre poses durante sua rotina de postura individual quando sem nenhum aviso whatsoever. Suas pernas simplesmente falharam sob ele. Ele caiu direto para trás como uma árvore derrubada, batendo sua cabeça fortemente no palco de madeira com um baque tão alto que ecoou por todo o local. A audiência ficou em silêncio. Os juízes se apressaram. O pessoal médico se apressou para alcançá-lo. O colapso foi provavelmente desencadeado por desidratação severa, desequilíbrio eletrolítico ou simples exaustão dos protocolos de pico que competidores amadores frequentemente seguem com ainda menos supervisão e supervisão médica do que os profissionais. Protocolos envolvendo depleção agressiva de carboidratos e uso de diuréticos que podem deixar o corpo correndo com combustível absoluto. Ele ficou imóvel no palco por vários segundos angustiantes antes do pessoal médico revivê-lo. Ele recuperou a consciência com uma concussão e trauma e hematomas visíveis na cabeça, mas felizmente evitou fraturas ou algo pior. Sua identidade nunca foi publicamente confirmada, mas o vídeo ressurgiu em 2017 após colapsos de alto perfil similares como o de Dallas McCarver, servindo como um lembrete angustiante de que esses perigos existem em todos os níveis do esporte, não apenas no palco profissional. É uma ilustração clara de que você não precisa ser famoso no fisiculturismo para quase tirar sua vida. Sergei Kov é um ser humano massivo conhecido como monstro russo por sua fisionomia de 320 libras na entre-safra e intensidade de treinamento tipo fera. Kuliv ganhou seu cartão IFBB Pro em 2018 após ganhar a classe Super F-Weight amadora do Arnold Classic e desde então foi colocada em shows profissionais incluindo o California Pro de 2019 e o Wings of Strength. Romênia Muslefest Pro. Mas antes de todo esse sucesso profissional em um show regional russo de fisiculturismo, não datado em torno de meados dos anos 2000, provavelmente 2014 baseada em timestamps de vídeo, Kolav experimentou um momento que se tornou viral em fóruns de fisiculturismo em todo o mundo. Durante sua rotina de postura, enquanto executava uma pose mais muscular sob luzes de palco quentes, Cole hiperventilou ligeiramente e depois caiu de cara no palco sem nenhuma tentativa de se apoiar whatsoever. O som do impacto fez a audiência gaspir coletivamente. Juízes e oficiais se apressaram para seu lado enquanto ele estava inconsciente e o pessoal médico o reviveu relativamente rápido. Ele sustentou apenas hematomas faciais menores da queda e a causa foi atribuída à desidratação, baixo açúcar no sangue ou síncope vasovagal. A resposta do corpo ao estresse físico extremo após dieta agressiva e depressão de água. O incidente, compartilhado amplamente no Reddit e outras plataformas, se tornou um exemplo viral cautelar do custo que a preparação para a competição leva em superpesados que empurram seus corpos enormes até o limite absoluto. Kuv, para seu grande crédito, foi completamente indiferente. Ele continuou competindo, focado em melhorar seus protocolos de saúde, ganhou seu cartão Pro e agora treina outros enquanto mantém uma forte presença nas redes sociais. Ele transformou seu pior momento público em um degrau em direção a coisas maiores. Helena Kozinova. Helena Advani Kozanova era uma mulher fisiculturista profissional IFBB tcheca de 46 anos, mãe de uma, e uma mulher que havia dedicado sua vida a competir no mais alto nível do esporte após se tornar profissional vencendo o Campeonato Europeu IFBB de 2015. Em 15 de agosto de 2021, no Campeonato Europa Pro em Alacante, Espanha, Kozanova desabou nos bastidores pouco antes do sorteio de sua divisão enquanto esperava seu spray Tanskar. Ela havia confiado ao colega concorrente tcheco Ivana Dvorakova com palavras que mais tarde assombrariam todos que as ouviram.
Não serei capaz de fazer isso. Estou me sentindo muito doente. Momentos depois, ela começou a sofrer câimbras severas, convulsionando no chão de concreto e perdeu a consciência. Testemunhas lhe deram água, sal e açúcar, mas sua condição piorou. Paramédicos chegaram depois de um atraso devastador de 45 a 60 minutos, durante o qual ela entrou e saiu da consciência. Ela foi apressada para o hospital, mas declarada morta antes do evento chegar ao fim. Uma autópsia revelou miocardite, inflamação do coração, provavelmente exacerbada pelo uso crônico de drogas de melhora de performance, desidratação de diuréticos e o estresse cumulativo de competir em shows sucessivos. Ela havia sofrido câimbras similares no Portugal por apenas semanas antes, mas havia-se recuperado naquela vez. Sua morte, investigada em detalhes pelo Washington Post, alimentou chamadas para reformas de julgamento que recompensariam fisionomias com aparência mais saudável, triagens de saúde obrigatórias para todos os competidores e resposta médica drasticamente melhor no local dos eventos. Jake Wood de Wings of Strength defendeu mudanças pós-morte dela, enfatizando a necessidade de priorizar a segurança do atleta sobre a estética. A morte de Kozanova adicionou a uma onda devastadora de fatalidades no fisiculturismo em 2021 e deixou um legado como um dos contos cautelares mais de coração partido do esporte. Dallas McCarver. Dallas McCarver era o tipo de fisiculturista que o fazia acreditar que o esporte tinha um teto ilimitado. Apelidado de Big Country por seu massivo quadro de 6 bom e 300 mais libras na entre-safra e raízes do Tennessee, McCarver ganhou seu cartão IFBB Pro com apenas 21 anos após ganhar o campeonato da classe Super Heavyweight em PC North American. Ele foi mentorado pelo técnico Chet Nichols, patrocinado por Redcon 1 e ficou tão alto quanto oitavo no MR Olympia de 2016. Em 18 de março de 2017, durante a eliminatória no Arnold Sports Festival em Melbourne, Austrália, McCarver desabou no palco enquanto média durante poses obrigatórias na divisão Open dos homens. A filmagem do incidente é profundamente perturbadora. Ele pode ser visto lutando para respirar, tossindo violentamente, balançando sua cabeça em angústia visível, e depois caindo de joelhos antes dos colegas concorrentes Cedric McMillan e Max Charles se apressarem para pegá-lo e evitar uma queda forte no palco. O colapso foi atribuído a uma infecção respiratória superior severa que havia progredido para bronquite, significativamente agravada pela viagem recente do New Zealand Pro, onde ele havia ficado em terceiro lugar apesar de estar doente, e as demandas físicas da postura sob luzes de palco abrasadoras enquanto desidratado da preparação para a competição. Seu técnico mais tarde assumiu a responsabilidade por não o remover do show mais cedo. McCarver foi tratado nos bastidores, hospitalizado brevemente e liberado. Ele desistiu das finais para se recuperar, mas a história não termina aí. 5 meses depois, em 22 de agosto de 2017, McCarver foi encontrado morto em sua casa em Boca Raton, Flórida, com apenas 26 anos. A causa foi asfixia por engasgue com comida enquanto estava sozinho. Não relacionado ao colapso, mas impossível disparar da conversa mais ampla sobre jovens fisiculturistas morrendo muito cedo. Uma autópsia revelou cardiomegalia, entre outros problemas. Sua morte deixou um vazio no esporte que nunca foi preenchido. Paul Dillett. Paul Dillett era um espetáculo. Apelidado de Frankenstein por seu massivo quadro de 6 com 290 libras e proporções que pareciam pertencer a um livro de quadrinhos, o fisiculturista canadense estava no pico absoluto de sua carreira quando entrou no Arnold Classic de 1994 em Columbus, Ohio, como um dos principais contendores do esporte. Durante a eliminatória em 5 de março de 1994, na primeira rodada de poses obrigatórias, Dillett experimentou câimbras severas e espasmos musculares de desequilíbrios eletrolíticos causados por táticas extremas de desidratação. Seu corpo congelou rigidamente no palco. Ele não poderia se mover. Ele ficou lá grunhindo em agonia enquanto cada músculo se travava simultaneamente e 4 oficiais tiveram que carregá-lo fisicamente para fora do palco como uma estátua. Um momento icônico aterrorizante que permanece como um dos clipes mais amplamente compartilhados na história do fisiculturismo. Mas o que aconteceu nos bastidores foi ainda pior. Seu coração parou por 1 minuto completo. Ele estava legalmente morto. Paramédicos lutaram para revivê-lo e os médicos não conseguiam nem inserir um IV inicialmente porque seu corpo estava tão severamente desidratado que suas veias haviam, essencialmente, colapsado. Por aqueles 60 segundos angustiantes, um dos maiores fisiculturistas do planeta se foi e depois eles o trouxeram de volta. Apesar desta experiência quase fatal, Dillett se recuperou completamente, foi realmente colocado em 5º lugar no evento com base em rodadas anteriores e continuou competindo até 2006. Ele alcançou altos como 3º lugar no Arnold Classic de 1996 e continuou a refletir sobre o incidente como um ponto de virada em sua abordagem à preparação. Agora trabalha como treinador e defensor de preparação de competição mais segura e equilibrada. Um homem que sabe exatamente o que acontece quando você leva longe demais porque ele literalmente morreu e voltou para contar a história. Albert Beckles era uma anomalia viva no mundo do fisiculturismo profissional. Nascido em 1930, este fisiculturista britânico estava competindo nos mais altos níveis bem em seus 50 anos, terminando tão alto quanto 2º lugar no MR
Olímpia de 1985 aos 55 anos. Um feito que ainda deixa perplexo qualquer um que siga o esporte. Ele era um vencedor múltiplo do Senhor Universo com vascularidade e simetria que desafiava completamente sua idade. Mas em 1988, durante uma competição profissional do IFBB, o corpo de Beck finalmente o lembrou que tinha limites. Durante sua rotina de postura, ele de repente convulsionou violentamente e desabou no palco na frente de uma audiência chocada. A causa foi atribuída à desidratação severa e desequilíbrio eletrolítico do uso agressivo de diuréticos. O mesmo culpado por trás de muitas das tragédias nesta lista. Paramédicos o ressuscitaram no local, diagnosticando complicações induzidas por diuréticos que haviam mimado ou disparado um evento semelhante a um ataque cardíaco. Este incidente se tornou um conto cautelar fundamental na literatura de fisiculturismo, frequentemente citado ao lado de outras emergências relacionadas a diuréticos para ilustrar como as práticas de secagem são verdadeiramente perigosas. O que tornou o colapso de Beckles particularmente impressionante foi o fato de que este não era algum iniciante temerário fazendo um erro. Este era um dos atletas mais experientes de todo o esporte. Um homem que havia competido por décadas, provando que a experiência não o torna imune aos perigos da preparação extrema. Beckles se recuperou, continuou competindo brevemente, e se aposentou no início dos anos 1990. Ele viveu nos seus 90 anos, mantendo seu legado como um dos fisiculturistas competitivos mais antigos e duráveis da história. Mas esse colapso permanece um lembrete de que o esporte não se importa quantos troféus você tem na sua prateleira. O Anderson Silva Moreira. O Anderson D. Silva Moreira tinha 30 anos. Ele era pai de 2 filhos. Ele era um homem devotado à família de Rondonópolis, Brasil, e estava competindo em seu 3º campeonato de fisiculturismo consecutivo do Pantanal em Campo Grande em 10 de maio de 2025 com sonhos de se qualificar para eventos importantes como MR Olympia, Brasil e Arnold Classic América do Sul. Ele tinha histórico conhecido de pressão arterial alta, e de acordo com um amigo que o acompanhava ao evento, ele havia se sentido mal mais cedo naquele dia, mas insistiu em continuar, minimizando sintomas que provavelmente estavam ligados aos rigores da preparação para a competição, incluindo desidratação severa e tensão física intensa. Ele computou sua rotina de postura com sucesso. Ele acertou cada pose e então, enquanto saía do palco, começou a cambalejar. Testemunhas oculares o descreveram parecendo instável antes de ele desabar nos bastidores à vista de espectadores e juízes honrados. E equipes de emergência administraram RCP e outros tratamentos por mais de 1 hora no local da Academia José Brau. Apesar de cada esforço, Moreira foi declarado morto no local de uma parada cardíaca suspeita. Seu técnico mais tarde prestou homenagem, elogiando seu coração gigante e pedindo conforto para sua família em luto. Sua morte foi parte de um padrão assustador e alarmante. Mais de 50 mortes relacionadas ao coração no fisiculturismo apenas em 2025, com a idade média dos falecidos sendo apenas 35. A morte de Moreira levou a chamadas renovadas e urgentes para verificações de saúde obrigatórias, melhor monitoramento durante competições e conscientização mais ampla sobre os perigos cardiovasculares à espreita abaixo da superfície deste esporte. Ele deixou para trás uma esposa e 2 filhos que nunca verão seu pai cruzar a porta novamente. Antônio Souza. Antônio Leso Brazusa tinha 26 anos e transbordava do tipo de otimismo que faz jovens atletas acreditarem que são invencíveis. Um fisiculturista brasileiro competindo no campeonato NGA Open Bodybuilding em Navagante, Santa Catarina, em 3 de agosto de 2024. Souza havia compartilhado vídeos motivacionais nas redes sociais apenas horas antes da competição, parecendo bombeado, focado e pronto para dar a performance de sua vida. Mas momentos antes de subir no palco, ele confiou à sua esposa, Iona Faras, algo profundamente preocupante. Ele estava experimentando dor forte no peito, que ela mais tarde atribuiu à desidratação extrema causada por diuréticos usados em preparação pré-competição, uma prática comum mas perigosamente arriscada empregada para alcançar aquele look pele fina como papel enrugado que os juízes recompensam. Apesar da dor, Souza resistiu. Ele completou sua rotina de postura. Ele terminou entre os 3 primeiros de sua categoria e ganhou um troféu. E então, durante ou imediatamente após sua rotina, ele apertou o peito, desabou no palco na frente de juízes e espectadores, e entrou em parada cardíaca. Equipes médicas realizaram RCP por mais de 30 minutos no local, lutando desesperadamente para trazê-lo de volta. Eles não conseguiram. Ele foi declarado morto. Sua esposa confirmou o ataque cardíaco como a causa, expressando seu desgosto em homenagens públicas que destacaram sua paixão pelo fisiculturismo e sua devoção à sua família. A morte de Souza adicionou uma tendência profundamente preocupante de jovens fisiculturistas nos seus 20 anos sucumbindo a emergências relacionadas ao coração, com especialistas ligando essas tragédias à tensão cardiovascular cumulativa de dieta intensa, abuso de diuréticos e possível uso de